seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos ao canal O Ponto da Redação. Eu sou o professor Alexandre de Jesus e na aula de hoje nós vamos falar sobre interdisciplinaridade. Porém, antes de mais nada, você já sabe, é importante que você faça a inscrição em nosso canal e assim você consegue manter-se atualizado em relação a todas as nossas postagens. Bom, precisamos saber quais são os objetivos da nossa aula. Você que já conhece o nosso canal sabe que é muito comum que nos objetivos nós coloquemos ali as competências que nós precisamos desenvolver. Entretanto, fazendo aí um paralelo, estabelecendo um paralelo com a temática da aula de hoje, que é a interdisciplinaridade, nós buscamos então um objetivo interdisciplinar. A gente buscou então o texto do autor João Vanderlei Giraldi para falar sobre os objetivos que nós esperamos que você consiga alcançar, aquilo que você precisa, que você tem necessidade de alcançar para produzir um texto de qualidade no que diz respeito à interdisciplinaridade. Então ele diz o seguinte: conceber o texto como unidade de ensino-aprendizagem é entendê-lo como um lugar de entrada para este diálogo com outros textos, que remetem a textos passados, que farão surgir textos futuros. Conceber o aluno como produtor deste diálogo contínuo com textos e com leitores. Ou seja, a gente acaba se dando conta de que produzir um texto passando pela intertextualidade possibilita, nessa relação autor-leitor, leitor-autor, melhor compreensão da mensagem que o autor dessa obra pretende passar. Lembre-se de que essa obra, ela geralmente está limitada a 30 linhas, é a sua redação. Você precisa estabelecer de maneira clara para o seu leitor, que é a banca da sua redação, a banca que vai avaliar a sua redação, qual é o seu principal objetivo. E para isso é de extrema importância que você lance mão de informações, de elementos que sejam mais acessíveis a esse leitor, que sejam acessíveis a essa banca. E assim você consegue, então, pelo menos é o que se espera, que você consiga, então, trazer a sua mensagem por meio de elementos que vão amparar aí o seu discurso, vão amparar aquilo que você defende. Bom, então vamos entender aí o que é interdisciplinaridade. Se nós tomarmos como referência nossas aulas de língua portuguesa, nós vamos pensar no seguinte: a palavra interdisciplinaridade, se nós pegarmos aí esse prefixo inter, nós vamos absorver, ou pelo menos analisar, qual é o valor semântico implícito dentro desse prefixo. Se eu digo que eu peguei um voo internacional, significa dizer, então, que eu peguei um voo que foi de um país para o outro. Se eu fiz uma viagem intermunicipal, significa dizer que eu fiz uma viagem unindo um município ao outro. Passei, de um município para o outro. Então, quando a gente fala em interdisciplinaridade, a gente está falando em dois textos distintos, tá? Dois ou mais textos distintos. E um desses textos é exatamente o texto que você está produzindo. E aí você provavelmente deve ter recordado daquela expressão popular, né? Na vida nada se cria, tudo se copia. Não é bem assim. Porém, dentro da sua produção, obviamente, você vai trazer aquele elemento de fora, que é esse elemento interdisciplinar, mas, obviamente, trazendo ali também o seu autor, fazendo menção ao seu autor, porque se você não faz, isso é plágio, e plágio é crime, ok? E nós não estamos aqui para praticar nenhum tipo de crime, beleza? Bom, vejamos então o que nós temos a aprender do ponto de vista teórico a respeito da interdisciplinaridade. Ela é a relação estabelecida entre as diversas partes que compõem um texto. Então, significa dizer que eu não tenho um ponto específico para trabalhar com um elemento interdisciplinar dentro do meu texto. Eu posso fazê-lo na minha introdução, no meu desenvolvimento, na minha conclusão. O ideal é que você consiga estabelecer um equilíbrio, tá? E, acima de tudo, que isso aconteça de maneira muito natural dentro da sua produção textual. Todas as vezes que você insere uma música, você, por exemplo, traz um argumento de autoridade, você traz um dado estatístico, você faz referência a alguma questão dentro da história, você está trabalhando agora com um elemento interdisciplinar. Quando você faz menção a um filme, por exemplo, a um trecho de uma música, você está trabalhando com um elemento interdisciplinar, tá? A princípio, quando a gente fala quando a gente fala de elemento interdisciplinar, a gente pensa, a gente liga diretamente a questão da disciplina, e você liga a disciplina àquele conteúdo que você aprende dentro da sala de aula. É isso, porém não apenas isso,
Tá? Então, dentro da minha redação, por exemplo, eu posso fazer uma redação me utilizando do conceito da biologia, me utilizando do conceito da física, dependendo exatamente do domínio que eu tenha em relação a essas questões. Beleza? Então, a intertextualidade ela acontece em várias áreas. Saber construir a argumentação é saber interpretar e interligar as diferentes áreas do conhecimento. É exatamente aí que mora a nossa maior dificuldade muitas vezes. Porque você precisa entender que a sua produção textual, o seu texto, ele é composto por diversos elementos. Dentre eles, aquilo que nós chamamos de elementos implícitos e elementos explícitos. Quando você traz um elemento interdisciplinar para a sua produção, como eu havia dito anteriormente, uma citação, uma alusão, isso é explícito. Porém, o que está implícito, ou seja, o que você não registrou, é qual a sua intenção com isso. E quem vai mostrar esse processo, quem vai mostrar essa intenção, é a maneira como você vai articular essa informação que você inseriu no seu texto. Ela é importante, né, que ela cumpra com uma função argumentativa. O seu texto, em se tratando da matéria que estamos trabalhando nesse momento, estamos trabalhando com a tipologia dissertativa argumentativa. Tudo que você insere no seu texto precisa ter uma segunda intenção. Então, não basta simplesmente inserir um trecho de uma música, inserir uma citação, fazer uma alusão histórica, simplesmente porque você quer preencher espaço. Porque isso dentro do seu texto vai funcionar como um peso morto. Então, além daquela tese que você precisa defender, você agora, de certa forma, terá que justificar em algum momento para a banca por que você trouxe aquele elemento. E esse não é o nosso objetivo. Você não está aqui para passar 30 linhas sustentando um peso morto na ponta dos dedos. O seu objetivo principal nesse momento é cada vez mais livrar-se desse peso. E como você faz isso? Buscando elementos que, de certa forma, vão servir de base. Eles vão servir de suporte para aquilo que você está dizendo. Então, quando você traz um elemento de fora para dentro, você precisa cumprir com uma função implícita, que é a função da argumentação, é a função da articulação. É o famoso álibi que você traz à sua produção textual, ok? Você não pode simplesmente colocar o elemento dentro do texto. Ele precisa, obviamente, cumprir com uma função. Isso aí é essencial, ok? É o Google aqui participando das nossas aulas. Bom, então, falar de interdisciplinaridade, como já compreendemos, refere-se a uma comunicação externa. Comunicação que o Google acabou de fazer comigo nesse momento, inclusive. Ele participou, né, desse momento da nossa aula. Perceba que, quando você faz uma alusão histórica, como eu havia dito anteriormente, muitos optam, inclusive, não pela alusão, mas optam, aí, por exemplo, pela inserção de dados. Geralmente a galera que tem uma facilidade na área de matemática tem mais, consegue assimilar melhor esses dados, traz esse elemento para dentro da produção textual, mas não sabe como lidar com eles. Se a sua intenção, por exemplo, se o seu argumento, melhor dizendo, ele é fundamentado ou ele tem por objetivo trabalhar quantidade, show de bola. Perfeito, maravilhoso. Mas, se a intenção do seu argumento é trabalhar uma reflexão, eu não estou dizendo que não vai cumprir com a função, porém, não é o melhor caminho. Daí a importância de nós termos sempre o hábito de leitura. É comum, tá, algumas pessoas dizerem o seguinte: olha, a pessoa que lê bastante produz um bom texto. Eu discordo dessa teoria. Na realidade, quem lê bastante tem um bom repertório sociocultural. O que é extremamente importante, porque o fato de você ter um repertório sociocultural amplo te dá maior facilidade, você tem mais facilidade para discorrer sobre determinados assuntos, porque você vai ter habilidade dentro dessas áreas. Mas não significa dizer que você vai conseguir produzir um texto de qualidade. Mas quando você produz constantemente, seja ali, você não precisa produzir todos os dias, uma redação por dia, por exemplo, não tem essa necessidade, mas que você produza aí 2 redações por semana, que você tenha o hábito, pelo menos de uma vez por dia, redigir, seja um recado para alguém, uma mensagem, um e-mail, mas você parar e observar. Opa, peraí, meu texto ele precisa ter início, meio e fim. Se é um recado, se eu preciso ser breve, ele precisa ser sucinto, mas a pessoa que vai receber essa mensagem, ela precisa compreender tudo o que eu quis dizer dentro daquela minha produção, dentro daquela minha informação. Quando eu torno isso natural ao meu dia a dia, a tendência é que o meu texto também acabe absorvendo essas referências, porque não tem como você dissociar esses elementos. É como se você aprendesse a andar de bicicleta e depois você quisesse mostrar para alguém que você não sabe andar de bicicleta. Por mais que você
forçasse essa situação, não seria natural, porque você já desenvolveu essa habilidade. Então, a questão da organização textual, quando a gente fala aí da produção, tá, e do repertório sociocultural, o processo é exatamente o mesmo. Se você tem um bom hábito de leitura, e aí eu torno a dizer, para quem já teve a oportunidade de ser meu aluno, sabe exatamente disso, quando a gente fala em repertório sociocultural, a gente não está falando necessariamente em você ler todos os clássicos da literatura. Você pode também passar por eles, mas não apenas ficar nos clássicos da literatura, mas toda leitura é importante. É importante que você saiba absorver as informações que você está lendo. Está diante da televisão, por exemplo, assistindo um documentário, assistindo uma reportagem, saiba extrair as informações. Olha, se eu tenho uma determinada reportagem, que a todo momento, suponhamos que você, nesse período de pandemia, esse vídeo está sendo gravado no período de pandemia, suponhamos que você esteja diante da TV, tá? O seu dia inteiro, e você percebe uma notícia, seja ela qual for, tá? Na realidade não seria mais notícia, porque a notícia é aquilo que chega de imediato, ok? Mas uma reportagem que a todo momento ela se repete. A todo momento ela se repete. Bom, explicitamente há uma intenção que é marcar esta informação, massificar essa reportagem. E o que está implícito dentro desse discurso? Aí você, enquanto telespectador, precisa observar. Olha, mas qual é a intenção desse canal, desse jornalista ou dessa jornalista em todas as vezes repetir essa mesma informação, tendo em vista que ela já passou há 30 minutos atrás, há 40 minutos atrás? Qual é a intenção? O que há por trás disso? Quando você começa a levantar esses questionamentos, você, além de formar um repertório sociocultural, você está desenvolvendo uma característica, um elemento, né, melhor dizendo, uma habilidade da argumentação. É o processo de autoquestionamento. E aí você migra para uma outra emissora, preferencialmente do mesmo país, e você começa a perceber que há uma distinção entre elas. Com isso, você olhando de fora, você consegue perceber que, embora canais distintos trabalhem com o mesmo elemento interdisciplinar, ou seja, tratem ali da mesma reportagem, cada um aborda de forma distinta. E aí cabe a você, na condição de telespectador, levantar os elementos para compreender por que da abordagem de um e por que da abordagem de outro. E você pode estar se questionando, mas o que isso tem a ver com a minha produção textual? Bom, a TV é algo que é basicamente comum ao indivíduo, né? Não ignorando, obviamente, aí a parcela da população que, infelizmente, ainda não tem acesso à energia elétrica e, obviamente, não tem acesso à TV, mas considerando a parcela que tem, há de se considerar que o indivíduo, por naturalidade, senta-se diante da TV, senta-se ante a TV, e ele relaxa. Ele simplesmente deixa-se levar por aquelas informações. O mesmo acontece quando você muitas vezes pega um jornal para ler, ou você pega lá o seu telefone, né, o seu smartphone, para ler uma matéria jornalística, ou você pegou o smartphone para ler um livro. Você precisa especular as intencionalidades que são colocadas dentro daquela produção. Observar, por exemplo, que às vezes o autor ele faz uso de expressões que não são expressões típicas daquele tipo de produção, mas que tem uma relação com a área da saúde, tem uma relação com a área da psicologia, e aí entender, por meio de um elemento interdisciplinar, qual é a intenção do autor ao fazê-lo. O autor não faz isso por acaso, ele faz isso porque ele quer, de certa forma, fundamentar o seu raciocínio e fornecer mais elementos para que o leitor consiga acompanhar a sua linha de raciocínio, acompanhar ali o seu pensamento. É exatamente isso que você precisa fazer dentro da sua produção. Na teoria, parece difícil, mas a partir do momento em que você começa a praticar, você percebe que isso se torna extremamente muito mais fácil, tá? E você pode praticar não apenas escrevendo o seu texto, para você começar a ter um juízo de valor sobre a sua produção, mas também lendo outros textos, seja a redação do seu amigo, seja uma matéria jornalística, seja uma análise, é importante que você tenha esse hábito, tá? Eu gosto sempre de trazer a referência da questão política, porque, primeiro, que é de extrema importância para todo cidadão conhecer o processo político do seu país, e, segundo, você consegue perceber dentro dos discursos políticos esse elemento interdisciplinar que muitas vezes se forma. Por vezes, ele se forma para querer derrotar o seu oponente, então você sempre traz elementos externos para contrapor o seu oponente, e em outros momentos você ignora elementos que estão dentro do seu próprio discurso, estão dentro da sua realidade, porque, de certa forma, esses elementos eles não iriam
corroborar, não iriam propiciar, não iriam auxiliar o seu discurso. E aí a gente volta mais uma vez para o seu texto. Não adianta você querer colocar tudo dentro do texto, porque muitas vezes aquilo que você traz para o seu texto não vai cumprir com a função que você deseja, que é muitas vezes defender o seu argumento. Dependendo da situação, ele vai, na realidade, ali, detonar aquilo que você deseja apresentar. Suponhamos uma situação, vamos pensar numa situação hipotética. Você queira defender que houve uma redução drástica, tá, no índice de criminalidade no seu estado. E aí, você traz matérias jornalísticas falando a respeito. Você traz, por exemplo, o índice da Secretaria Estadual, né, de Segurança Pública tratando exatamente desse crescimento. Se você quer defender a ideia de que houve redução, essa não é a matéria que você deve colocar dentro da sua produção textual. A não ser que, por trás disso, você queira dizer que haja ali uma espécie de especulação. Mas aí você precisa fundamentar muito bem o seu discurso. Caso contrário, você vai acabar dando o famoso tiro no pé. Aquilo que você pretendia, na realidade, defender vai ser destruído por meio dos próprios argumentos que você apresentou. É como se você próprio plantasse provas, produzisse provas contra você. Ok? Então, vejamos agora quais são as áreas de abordagens. Lembrando que nós vamos falar apenas sobre algumas áreas. Elas não são limitadas, não ficam limitadas a essas que eu coloquei aqui no nosso slide, tá? Movimentos sociais, aí quando a gente fala de movimentos sociais, estamos falando dos movimentos mais distintos, e aí é importante a gente perceber o seguinte: a título de concurso, tá? A gente tem um concurso civil, o Enem, né? Tem um concurso de algumas universidades públicas pelo Brasil, e os concursos militares. Os concursos militares, por sua vez, não têm por hábito falar sobre movimentos sociais, ok? Os concursos militares geralmente vão falar de questões que envolvam inclusão social, que envolvam, de certa forma, fatores culturais, fatores ambientais, mas raramente envolverão movimentos sociais. Cidadania também acaba sendo parte aí do processo das áreas, né, melhor dizendo, de abordagem dos concursos militares, tá? Ah, poxa, então significa dizer que eu não posso? Não, não disse isso. Porque quando você faz uso de um elemento interdisciplinar, ele precisa ter uma conexão com o eixo temático, com o tema que foi proposto para você. É importante que você consiga correlacionar esses elementos. Caso contrário, como eu disse anteriormente, vai passar a ideia, ou melhor, vai ficar nítido no seu texto que você simplesmente inseriu aquele elemento ali porque você precisava ocupar um espaço. E esse não deve ser o nosso objetivo. Tudo bem? Então, vejamos lá. Além dos movimentos sociais, aí quando a gente fala de movimentos sociais, você tem diversos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E falar em movimentos sociais são aqueles que são pautados na sociedade. Então, você tem movimentos ali que vão defender a questão do negro, você tem movimentos que vão defender, por exemplo, a questão das mulheres, a questão do feminismo, por exemplo. Você tem movimentos que vão defender não a questão do feminismo, mas vai tratar, né, da importância e do valor da mulher dentro da sociedade. Então, a gente precisa estar atento a essas questões e saber exatamente como a gente pode trabalhar um elemento interdisciplinar. Exemplo, falar sobre a questão do Dia da Mulher, como surgiu o Dia da Mulher, o processo da Revolução, isso é importante. Conflitos políticos, econômicos, culturais e ambientais também é uma área, tá, do processo de interdisciplinaridade. E aí, quando a gente fala de conflitos políticos, é importante diferenciar conflitos políticos de conflitos ideológicos. Conflitos ideológicos a gente não vai tratar dentro de uma redação. Se você não consegue ter maturidade para abordar essa questão política, confesso, não use, não aborde. Para que você não possa, de certa forma, aí, muitas vezes, né, acabar destruindo a sua produção textual. É comum que alguns alunos digam o seguinte: poxa, mas e se o corretor ele for de esquerda ou for de direita? Em se tratando de correção, não cabe ao corretor defender se, ou melhor, julgar se o argumento apresentado ali pelo produtor daquele texto, ou seja, pelo aluno, pelo concurseiro daquela prova, se ele está certo ou se ele está errado sob o ponto de vista do corretor. Não, é com base naquilo que você, tá, aluno, candidato, colocou dentro da sua prova. Ele vai relacionar aquilo que você escreveu
as questões produzidas dentro do seu texto e as questões externas. Lembrando que essa análise não é uma análise particular. Okay? Isso precisa ficar claro para todos nós. Em se tratando aí da questão da cidadania, a cidadania e a democracia são duas áreas que geralmente elas se comunicam, tá? Então, quando você trata da questão da cidadania, é muito comum que você aborde a Constituição. E aí, pelo amor de Deus, Constituição Federal, C maiúsculo, F maiúsculo. Vai fazer uma abreviação S, vai colocar lá CF também maiúsculo. Precisa repetir a expressão Carta Magna, ok? Você não vai colocar Constituição Federal ou Constituição do Brasil com C e o F ali minúsculo. É importante você conhecer, por exemplo, quais são os nossos direitos, né, de acordo com a Constituição, quais são os nossos deveres. Artigo 5º da Constituição, ele vai te dar um embasamento amplo para você falar sobre o processo, tanto de cidadania quanto do processo de democracia. E aí, dentro do eixo democracia, há um jargão popular, por exemplo, que diz, né, que o meu direito termina onde o seu começa. Opa, cuidado com esse tipo de pensamento, porque isso não é um processo democrático. A democracia ela trabalha com a ideia da igualdade. Então, na realidade, o meu direito termina exatamente onde o seu também termina. A gente precisa entender esse processo. Pensar em democracia, por exemplo, quando a gente fala da questão popular, a gente precisa entender que dentro de um processo democrático, o povo ele está abaixo da Constituição. Peraí, mestre, mas não foi o povo que, de certa forma, propiciou, né, a elaboração da Constituição? Sim, o povo ele elegeu ali representantes, e esses representantes, ou seja, representantes do povo, portanto, por ele eleito, elaboraram, além de se tratando especificamente do Brasil, elaboraram aquela Constituição. Entretanto, a partir do momento que você opta pela democracia e a partir do momento que você elege uma Constituição, a partir do momento em que você consagra uma Constituição, você torna-se também, naquele momento, regido por ela. Pensando na regência, vamos pensar, por exemplo, na regência verbal, na regência nominal, ok? Você torna-se regido por ela. Então, você, nesse momento, precisa entender e passar a obedecer, por mais que você não concorde. Não é uma questão de você concordar ou discordar, é a Constituição. Ela é assim. Esse é o processo democrático. Então, falando de democracia, caso você queira, de certa forma, trabalhar com a interdisciplinaridade, focando nessa área, cuidado para não se deixar levar por algum viés ideológico e, além da questão do viés ideológico, para que você não possa trazer uma interpretação errônea do processo constitucional. Tudo bem? Falando da questão da inclusão social, aí você pode falar da inclusão social do negro, da inclusão social da mulher, da inclusão social das minorias sociais, tá? Da inclusão social, por exemplo, do surdo, da inclusão social dos indivíduos que vivem à margem da sociedade. Você tem diversas maneiras de fazer esse tipo de abordagem. Mestre, eu posso utilizar um filme para fazer essa abordagem? Sim. Mestre, eu posso utilizar a Constituição para fazer essa abordagem? Sim, desde que você tenha domínio. Como eu disse, a Constituição, artigo 5º, ele serve de referência aí para uma ampla, tá, áreas de interdisciplinaridade que você pode abordar. É importante, antes de tudo, conhecer e dominar para que você tenha, então, uma naturalidade. As lutas das minorias representativas. Se você vai falar das lutas das minorias representativas, você não vai ficar contando a história de formação desse povo. Você pode até abordar o processo histórico, mas você precisa abordar, na realidade, o que ele tem conseguido ou o que esse povo perdeu, dependendo do grupo que você vai abordar, ao longo de determinado processo. Porque se fala de lutas dessas minorias, essa minoria ou essas minorias, elas lutam contra quem? Lutam a favor de quê? Então é importante saber exatamente como eu vou abordar. A referência histórica nesse momento é de extrema importância, tá? Geografia também vai te ajudar extremamente nesse processo. Então, você saber pensar essas informações. Algumas músicas também estabelecem esse tipo de abordagem e a gente precisa ter maturidade para, então, captar essas ideias. Falando, por exemplo, de saúde pública, pegando o período que a gente vivencia agora, né, período de gravação desse vídeo, a gente vivencia um problema
sério que é a pandemia da Covid-19. Então, é importante que você saiba como está o processo de contágio, é importante que você tenha acesso, por exemplo, a pesquisas que foram apresentadas, pesquisas favoráveis a determinado uso de medicamentos, pesquisas contrárias a determinado uso de medicamentos, e para que você consiga, inclusive, saber como você pode utilizar essas informações dentro da sua produção textual. Pô, mestre, então você está querendo me dizer que eu preciso ser uma espécie de Barça ambulante, dicionário ambulante? Não. É importante que você conheça aquilo que acontece no seu país. Se você, hoje, não consegue falar de maneira autônoma a respeito da questão da Covid-19, enquanto indivíduo que pretende fazer um concurso, você precisa, para ontem, correr e atualizar-se. Porque a função de todo candidato é estar atento a todas as questões que acontecem no país. Porque tudo isso funciona como possibilidade de proposta temática. Daí a importância. Olha só, olha como os elementos eles se conectam. Se você está atento a essas questões, se você consegue relacionar essas questões, e se por acaso uma dessas questões entra como proposta temática, se você tem um embasamento, se você tem ali uma abordagem sociocultural suficiente para trabalhar em cima dessa área, você vai trabalhar interdisciplinaridade com muita facilidade e vai conseguir também fundamentar os seus argumentos com muito mais facilidade, tá? A questão aí da economia, quando eu falei de saúde pública, em se tratando do período atual, quando a gente fala da questão da pandemia, a gente pode linkar também esse processo, linkar a questão da saúde pública à economia, falar, por exemplo, sobre os princípios da economia, como a economia se estabelece em um país, como você consegue, né, impedir, né, a inflação, como você reconhece, por exemplo, o processo de inflação. Tudo isso é importante dominar. Você não precisa fazer investimento na bolsa, você não precisa ser político, você precisa apenas ser cidadão. Conhecer, por exemplo, os processos que influenciam na sua vida. Se há inflação ou se não há inflação, você vai sofrer os impactos desse processo. Então, antes de ser candidato que pretende fazer uma prova, você é um cidadão que você sofre esse tipo de influência. Então, se existe algum objetivo que seja superior ao concurso, melhor, uma necessidade que seja superior à do concurso, é a necessidade que você tem enquanto cidadão de saber exatamente a quais tipos de influências você está exposto. E aí, quando você, como eu disse lá atrás, quando você conhece, você torna esse processo natural, se torna muito mais fácil relacionar essas áreas na hora em que você precisa fazer a sua produção textual. Bom, e quais são, mestre, as formas de abordagem? Como eu posso fazer uso desses elementos interdisciplinares dentro do meu texto? Você pode fazer por meio de citação, como eu havia dito, por meio de alusão histórica, por meio de argumentos de autoridade. Se você vai trazer um elemento interdisciplinar, que seja, por exemplo, uma pesquisa falando sobre o número de infectados em um determinado país, em uma determinada região, e o número de pessoas que foram a óbito, por exemplo, pela Covid-19. Isso funciona como argumento de autoridade. Se a tua proposta temática ela trata da questão de saúde pública, você pode trazer esse elemento como argumento de autoridade, tratando, sei lá, por exemplo, da importância da conscientização da população diante de uma pandemia. Eu sempre costumo dizer que a conscientização é muito mais importante do que a imposição. Não adianta você estabelecer um decreto, não adianta você estabelecer uma lei, uma norma jurídica, seja ela qual for, se antes disso a população não tem consciência da importância do papel que ela desempenha dentro desse processo. Imaginemos, de que adianta você, por exemplo, impor à população que ela deve utilizar a máscara em todos os ambientes em que houver aglomeração, caso ela tenha extrema necessidade de estar nesses ambientes. Se ela não tem consciência disso, de nada vai adiantar você trabalhar com a ideia da imposição. Se você, por exemplo, diz que, olha, é proibido você frequentar as praias durante o período de isolamento social. Se o indivíduo ele não tem consciência do motivo pelo qual essa regra foi imposta, ele vai continuar frequentando, ele vai continuar batendo de frente com esse processo legal, ele vai se contaminar. Então, olha só, a regra ela não resolveu um problema, muito pelo contrário, ela gerou um problema porque ela serviu de afronta. O indivíduo acaba enxergando aquilo como um processo de afronta. Daí a importância de que a conscientização ela é muito mais importante do que a regra. Eu não disse que não deve haver regras. Só disse que, antes da regra,
O primeiro processo é a questão da conscientização. A paráfrase também é um elemento de extrema importância que você pode utilizar dentro do seu texto. Eu costumo dizer que é um elemento interdisciplinar, que deixa o seu texto cada vez mais rico, porque você, nesse momento, você mostra para a banca que você não só tem um repertório sociocultural muito rico, mas que você consegue, inclusive, pegar esse repertório e trazer com as suas palavras, o que poucas pessoas conseguem fazer. Então, isso também traz um diferencial à sua produção textual e, óbvio, né? Quando você traz um elemento por meio de paráfrase, é importante que você referencie quem é o indivíduo que tem o pensamento original em relação àquela questão. Porque é uma forma, como eu disse lá atrás, de você estabelecer bases para a sua teoria. Então, imagina ali que a sua teoria é o tampo da mesa. Quanto maior for esse tampo, maior o número de pés que você vai precisar. Então, esses pés são exatamente os elementos que vão dar base àquilo que você está dizendo. Beleza? Bom, chegamos então aí ao final dessa aula e eu espero que você, neste momento, seja capaz de compreender que o seu texto pode e deve estabelecer comunicação com outros textos, tá? E não texto como está aqui no singular. O seu texto, ele deve estabelecer conexão com outras produções textuais. E quando nós falamos com quais são essas outras produções textuais? A Constituição, livros que você já leu, e é importante que esse livro seja um livro de notoriedade para dar base à sua produção textual, documentários, novelas, séries, filmes e assim sucessivamente. Usar as diversas áreas do conhecimento para fundamentar a sua produção textual. Quanto mais acesso você tem a diversas áreas do conhecimento que se relacionam com aquilo que você está escrevendo, melhor e maior será a sua facilidade para construir o seu texto. Beleza? E assim, chegamos ao final de mais uma aula. E aqui, você sabe, o nosso conteúdo ele é sempre de qualidade. Um forte abraço.